podem se sentar. O pastor André ontem me convidou para compartilhar algo com os irmãos, e eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, no capítulo 14, irmãos. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mesmo assentados, mas com reverência, um texto muito precioso, e um texto que Deus tem falado comigo nesses dias de uma forma muito surpreendente. A minha oração é: Senhor, eu estou lendo a Tua Palavra, me ajuda a abarcar tudo no meu coração, no meu entendimento, e me ajuda a articular tudo isso que eu estou ouvindo, que sabe quando está assim, muita coisa, e eu estou pedindo um sinal de Deus, estou pedindo uma resposta de Deus, eu estou pedindo um foco de Deus, estou orando. Estou num momento que eu preciso da voz clara do Senhor. Mais importante do que sair correndo e indo é ir na direção certa, por mais que seja devagar, mas o melhor é ir na direção certa. Estou esperando, estou orando, e muitas coisas acontecem à volta da gente, coisas que que Deus usa para nos sustentar, e algumas que mexem com o coração da gente, mexe com a vida da gente, confronta. Tem algumas que até afronta, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se essa convicção não existisse no meu coração, e eu quero acreditar que no coração de todos que aqui estão, há muita gente teria abandonado, porque a luta é difícil. A caminhada não é fácil. Quantos concordam com essa caminhada? Não é fácil. Além de mim aqui, alguém já pensou em parar de seguir o Senhor? Além de mim aqui, alguém já pensou em desistir? Além de mim aqui, alguém já sentou um dia em casa, depois do culto, sentou e falou: mas será que Deus existe mesmo? Hoje eu quero compartilhar algo com você nesse sentido. Versículo 22, do capítulo 14 de Mateus, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui hoje à noite, junto com cada irmão, com cada história, com cada momento onde o nosso coração experimenta, todos nós aqui experimentamos momentos de alegria e de preocupações, notícias que vêm nos encorajar e nos motivar, e outras que
tentam nos impedir, Senhor, mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa convicção está na vitória do Calvário, ó Deus. Bendito Pai, nós clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Eu oro ao Senhor, ouso abrir a minha boca e falar ao Senhor. Bendito Senhor Jesus, repreenda tudo que trabalha contra esta hora, Pai. Para que aquilo que for compartilhado, da maneira simples como vai ser, se há alguma utilidade, Deus, que o coração do meu irmão ou da minha irmã que aqui está, possa se apegar a esse ensinamento ou essa palavra ungida, Senhor, e aplicar e viver. Não jogando tudo na dependência do Senhor, mas assumindo, Senhor, a cruz e carregando-a, porque sabemos, como cantamos no hino aqui na igreja, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa o Senhor nos dará. Ó bendito Deus, é a minha oração breve e simples no nome de Jesus. Amém. Bênção. Vamos lá. Esse eu sei que é um texto conhecido, é um texto que você já ouviu diversas mensagens excelentes sobre esse momento da história dos discípulos, da experiência daqueles que olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, nós vamos te seguir. Dentro desse barco estava Pedro, João, Tiago, os discípulos que num futuro muito próximo seriam os apóstolos, os desbravadores para ministrar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, ou seja, os primeiros 12 responsáveis por não deixar a fé e a mensagem do Evangelho perecer. O autor da vida foi embora, ele não deixou sozinho, deixou o Espírito Santo. Mas é interessante que o Espírito Santo não faz aquilo que Ele espera que nós façamos. Ele deixou para nós responsabilidades, compromissos. Não é tudo que Deus faz. E não é que Deus não faz tudo porque Ele não pode. Deus tem coisas que Ele não vai fazer porque Ele está esperando que a gente faça. Que a gente se posicione diante dele. Deus não vem mais aqui cantar. Deus não vai mais na recepção. Deus entrega isso nas nossas mãos. Deus não manda anjo ficar orando no nosso lugar dentro de casa. Deus confia isso nas nossas mãos. Deus colocou dentro de cada um de nós uma escolha. Eu posso escolher. Ele me deu essa liberdade, esse livre-arbítrio, como muitos gostam de falar do livre-arbítrio. Ele deu a nós. Nesse trecho, nesse texto, há uma coisa muito interessante. Depois que o Senhor Jesus faz a multiplicação lá dos pães e dos peixes, e Ele está ali, está todo mundo em alvoroço, a multidão. Puxa vida, chegou aí um cara aí com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, ele multiplicou, e a multidão ficou maravilhada do milagre de Jesus. E aquela multidão ficou assim, contagiada e falando: nossa, a gente quer ficar junto. E era uma multidão, como diz o texto. E essa multidão estava em cima dele. E eu acredito que os discípulos estavam meio cansados, porque é desgastante. Essas coisas desgastam mesmo o físico do ser humano. Mas os discípulos ali, o Senhor apertando aquela multidão, diz o versículo 22, que logo a seguir a multiplicação, Jesus falou para os seus discípulos: olha, entrem lá vocês no barco e vão indo aí, vão andando, vão caminhando. Vai que eu vou ficar me despedindo das multidões aqui. Podem ficar tranquilos. Aquela conversa que a gente tem: mas como é que você vai fazer para ir embora? Você está com dinheiro aí para pegar ônibus? Vai pegar táxi? Você não quer me ligar? Pega o meu celular, vem te buscar. Aquela conversa da época, igual. Não, vocês podem ir, podem ficar tranquilo. Vai indo, eu estou vendo que vocês estão cansados. Pode ir, eu vou ficar aqui. E Jesus ficou se despedindo das multidões. E ele foi despedindo, e foi indo, e foi indo. E quando ele se despediu de todo mundo, ele fez uma coisa que nós não fazemos mais. Aqui, quando a gente acaba o culto, estou falando aqui, eu estou falando em todo lugar, tá bom? Não estou falando da nossa igreja do Nazareno Central de Campinas. Eu estou falando da cultura cristã do nosso país. Quando acaba o culto, ou é pizza, ou é churrascaria,
ou é pegar o jativi do almoço em casa, ou é passear não sei aonde, mas Jesus não, ele pegou depois de tudo isso que ele fez, realizou milagres, falou com a multidão, abraçou, brincou com criança, falou com adulto, olhou para a cara dos homens e falou, toma jeito, olhou para a mulher e falou, você já sabe, aquela coisa toda que já estava na Bíblia, que ele era um propagador do Evangelho, um propagador das Escrituras. Depois que ele despediu todo mundo, ele fez uma coisa interessante, subiu ao monte a fim de orar sozinho, sem ninguém para animar. Ele não chamou um assembleano para ficar falando em línguas lá alto para ver se ele não dormia. Ele foi sozinho orar. Subiu lá, começou a orar. E lá no meio orando, lá naquele momento orando, em caindo a tarde, lá estava ele só. E da onde ele estava no monte, o barco, lá longe, muito longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu vou dizer uma coisa para você, estou falando por conhecimento de causa. Há momentos que o Senhor Jesus vai te enviar para fazer uma coisa e Ele não vai te acompanhar. Ele vai mandar você ir sozinho. Vai, anda, caminha. A excelência está em obedecer, sem contestar. É difícil pra caramba. Eu não estou falando para você fazer, porque eu também estou aqui lutando ainda. Mas haverão momentos em que Deus vai te colocar numa situação muito familiar, e pode ser que seja aquilo que você domine muito bem, que seja ser um pescador, como Pedro e todos que estavam ali e ele falou, entra no barco e vão na minha frente, que daqui a pouco eu vou até você. Pode ser que nesse momento onde você acha que você está seguro, e na companhia de pessoas que são familiares para você, pode ser que nesse exato momento, de longe, ele já veja que você está em luta, em dificuldade, porque foi o que aconteceu. E eu acho interessante o seguinte, ele não sabia que ia acontecer, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todos os momentos, ele sabe tudo que vai acontecer. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da gente sem que ele saiba, não cai uma folha da árvore sem que seja pela permissão dele. Tudo ele sabe. Mas aqui é que está o grande segredo do que Deus espera de um homem e de uma mulher de Deus. O Senhor Jesus, então, depois da quarta vigília, foi ter com eles andando por sobre o mar. A gente só sabe que é Jesus e fica tranquilo porque está escrito na Bíblia. Porque se você estiver no meio do mar e ver alguém andando por sobre a água, você pula do barco e vai embora. E Jesus veio andando por sobre a água. E eu acho essa atitude extremamente natural, do medo, normal. Não é comum ver gente andando em cima da água. Não é comum. Está fora do conhecimento, da razão humana, está fora do entendimento humano, não é mesmo comum. No meio da tempestade, no meio da ventania, os caras já no barco lutando para que alguma coisa não piorasse, e eles ali, e aí Pedro, aquela gritaria, fala, segura ali, puxa para cá, vem para lá, levanta aqui, rema para aqui, e aquele negócio, os caras ali tensos, daqui a pouco um olha, basta um para apavorar o resto. Um olha e fala assim, o que é aquilo lá? Puxando a corda, né? Deve estar. Ô João, o que é aquilo ali? Aquilo o quê? Dá uma olhada naquilo ali, o que é aquilo ali? Pô, é um fantasma, cara! Pronto! Trouxe o pânico e o terror sobre todos. O fantasma foi mais forte que o vento, que a preocupação de perecer ali. E eram pessoas de convivência, eram pessoas que sabiam como comandar o barco, que sabiam pescar, que estavam acostumados com o vento, estavam acostumados com essas coisas. E eles exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí entra Pedro. Respondeu Pedro e disse,
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor, se é mesmo o Senhor, fala para mim ir ter contigo sobre as águas. É óbvio que numa situação como essa, todos os outros que estavam dentro do barco, eles tinham convicção de que ninguém andava sobre as águas. Tanto que todos eles que estavam acostumados no mar, quando viram Jesus, acharam ele um fantasma. Eles também acharam que essa afronta de Pedro era ilógica. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá por sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir. E aí você imagina a cena, porque o vento não parou, a coisa estava pegando ainda. E aí você imagina o cara, ajuda eu aqui, se equilibrando para não cair na água. Ele ia andar, mas ele não queria cair para não afundar. Mas ele ia andar na água. Aí ele foi, passo, outro passo, e aí acontece que você também já sabe. Não tinha sol, eu acredito que não tinha sol. De noite, pelo menos na época, acho que é igual hoje, não sai sol à noite ainda lá. Escuro, escuro. Mas os barcos andavam com uma lamparina, alguma coisa que identificasse como nos dias de hoje. Hoje só tem uma tecnologia mais avançada, mas sinalizadores já existiam, essas normas já existiam, já tinha que pedir ordem para sair, tinha algumas coisinhas que já eram comuns. Hoje só tem uma tecnologia mais avançada. Eles só não deram um tiro no fantasma porque não tinha arma de fogo ainda. Porque se eles tivessem armado, eles tinham tentado, eles tinham arma. Mas vamos lá, era de noite, estava escuro, realmente. E Pedro então diz que ele vê a voz de Jesus. Vem. Vou dizer uma coisa para você. Jonas, quando desobedeceu a Deus, ele também foi para dentro de um barco. Você conhece a história. Dentro do barco, ele dormiu. E enquanto ele dormia, o barco também foi açoitado por um temporal. Enquanto Jonas dormia, todo mundo que estava dentro do barco onde ele dormia sofria. Enquanto ele dormia, todos sofriam. Olha que coisa interessante, gente. Será que você está realmente fazendo aquilo que Deus espera de você? E será que não é justamente uma falta de atitude? Eu não estou falando de você, viu? Eu só estou falando para você aquilo que Deus falou para mim, tá bom? É meu isso aqui. Isso aqui é uma palavra, não foi estudada para pregar. Essa palavra eu estou alimentado dela e eu estou precisando andar. Eu espero que sirva para você hoje. Será que enquanto a gente não se posiciona em algumas coisas, será que não é a falta de posicionamento de um homem, no caso Pedro, vou falar para o homem aqui, será que não é a falta de posicionamento seu, por falta do seu posicionamento, será que não é isso que está trazendo tanta luta, tanta dificuldade, tanto sofrimento, a ponto de nós preenchermos uma lista de pedidos por falta de posicionamento? E a gente atribui isso ao sistema. Gente, o sistema nunca vai operar a nosso favor. A gente atribui isso às trevas, ao diabo. O diabo, as trevas, nunca vai dar trégua para mim e para você. Mas o que muda é a atitude diante do que Deus espera de nós. Até o ponto que Jonas falou assim: vocês estão sofrendo. Foi acordado, né? Vamos dizer, foi acordado por quem estava sofrendo.
Alguém que estava sofrendo chegou lá, você, vai, acorda, você dormindo aí, nós perecendo e você dormindo, clama ao seu Deus, quem sabe o seu Deus vem nos ajudar. Ele caiu a ficha, eu vou precisar tomar uma atitude, vou precisar fazer algo. Podem parar de orar para os deuses de vocês, que esses deuses de vocês não vão resolver nada, é por minha causa. A gente é bom para apontar, mas a gente é difícil para assumir, cara. A gente é bom para falar onde que estão os problemas, mas a gente é difícil, eu estou falando de mim, difícil para reconhecer onde está o problema. Está aqui, não está ali, não está lá, não está em coisas, está em mim, eu quem preciso me posicionar. E provavelmente, como Jonas, você tem que tomar a atitude de Pedro. Senhor, eu vou dar o passo de fé. É óbvio que você não vai andar em água, irmão. Não adianta você ir lá na Lagoa do Taquaral, pode ir lá, você vai afundar. E tem alguns aqui parecidos comigo que vai afundar mais rápido. Não adianta você ir lá, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ser promotores de paz dentro de casa. O que é que está errado comigo? Que está atrapalhando a minha casa? Porque tem ou deve ter alguma coisa. As trevas, como eu disse, não vão dar treva. O governo não vai ajudar, irmão. O sistema não vai cooperar. Esse sistema de competição, de resultado que você tem que fazer, que você tem que... isso não vai cooperar com a gente nunca. Não adianta a gente iludir. O que precisa é a gente se definir, se resolver. E aqui, Paulo está repreendido em nome de Jesus. Sai da história, vem Pedro faz uma coisa aqui interessante. Tomou a atitude de descer do barco. Olha que interessante, gente. Ele tomou a atitude, andou por sobre as águas. Só o fato, no caso aqui de Pedro, ter pisado na água e não ter afundado, só basta um passo. Basta só um passo dentro da água para você falar: meu, o Senhor está comigo mesmo. Mas é que quando a gente dá o passo de fé, quando a gente toma a iniciativa dentro do culto, porque nada melhor que um bom culto para a gente se animar, para a gente se encorajar, e nada pior do que uma porta de templo para a hora que você sair, você se desencorajar, se desanimar, porque você não está acreditando mais em você. Você acredita no que se prega, você acredita no que se canta, você acredita no trabalho da igreja, você acredita na mensagem da cruz, mas hoje o que eu quero te dizer, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar, até porque você foi lavado e remido pelo sangue de Deus, cara. Você precisa acreditar em você. A gente assume um compromisso, e eu gostaria de estar errando no que eu estou falando, mas a gente assume um compromisso com Deus, nós não mantemos uma semana, não mantemos um mês. Falta em nós a perseverança. O que em algumas outras religiões, as quais nós como cristãos tacamos pedra neles, eles têm perseverança. Se tivesse um islâmico aqui e desse 18 horas, não importa onde ele está, ele arranca o tapetinho de trás do bolso, joga no chão e ele faz. Nós não cremos nisso, papagaiada, para nós é tudo papagaiada, mas ele é perseverante naquilo que ele crê, ele é fiel naquilo que ele crê, e ele é fiel naquele em quem ele crê. Acho que você está precisando acreditar mais em você, que a resposta para dentro da tua casa pode estar em você. A resposta para dentro do temporal que você está enfrentando pode ser que esteja em você, na tua atitude. Pedro tomou uma atitude, andou. Mas olha que interessante. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Eu acho interessante isso. O que era comum a ele, vento era coisa comum. O cara era pescador, ele era o mais velho de todos ali, dos discípulos, dos apóstolos, inclusive Jesus. Pedro era o mais velho. Pedro é quem deve ter ensinado todos eles a pescar. Falou, é assim, e aquelas ondas que vinha, vira o barco assim, faz assim, aquele jeitão meio bravo dele, é o sem fio. Aquele jeitão, é que aqui tem uma faixa, um negócio
uma faixa estática que faz esse barulho no microfone. Pedro ensinou tudo eles, viu? Bravo do jeito que era, nervoso do jeito que era, sanguíneo do jeito que era. E Pedro reparou na força do vento. O vento para ele era comum. Incomum é andar por sobre as águas. O vento é coisa que ele conhecia. E talvez o que esteja assustando seja algo que você conheça. Não é o sobrenatural. Porque o sobrenatural não assusta, o sobrenatural abençoa, o sobrenatural deixa a gente maravilhado. Talvez o que impeça e o que atrapalhe seja justamente o conhecido. O que a gente acha que domina. E quando a gente está numa situação como essa, a gente vê que a gente não domina nada. Que a gente precisa, ainda assim, naquilo que você acha que conhece, você precisa gritar e clamar: Senhor Jesus, salva-me. E aí Deus estende a mão e salva. Agora acontece uma coisa interessante aqui. Acontece uma coisa muito interessante. Diz que ele, reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou nos primeiros passos? Jesus não obrigou ele a andar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Nem cabe aqui o texto que ele próprio ensinou lá no Sermão da Montanha: quem te pedir para andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Nem foi 1 milha, nem foi 2 milhas. Foram alguns passos. Tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Aí eles olharam a ponto de poder enxergar com toda a dificuldade que o Wagner aqui acabou de dizer. Pô, é Jesus, gente. Estava uns, não sei, 30 passos. Não foi muito que Jesus pediu para andar. E alguns de nós acabamos perecendo justamente nos primeiros passos. Justamente a maior dificuldade está nos primeiros passos, não está no final. Porque se você vencer os primeiros passos, você vai se maravilhar com os milagres, com as intervenções, com o cuidado de Jesus. Você não vai voltar para trás e nem vai afundar. A dificuldade está nos primeiros passos. Mas então prontamente Jesus foi lá, estendeu a mão e falou: homem de pequena fé. Não foi uma bronca, foi uma dura. Homem de pequena fé, em quem é você, hein? Que papelão. Não foi isso. Não foi uma dura. Foi uma indignação. Eu não mandei você vir. Por que você duvidou, filho? Por que você duvidou? Vem. E aqui acontece um grande milagre. Subindo, Jesus tomando-o pela mão, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O versículo de número 32 diz o seguinte: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Tudo isso aconteceu no meio do temporal. Tudo isso aconteceu com o vento ainda forte. Pode ser que no vale, no deserto, na luta, não sei, que você esteja enfrentando, pode ser que algumas palavras, pode vir da esposa, pode vir do filho, pode vir do marido, pode vir do pai, pode vir da mãe, pode vir do pastor, pode vir do amigo, pode vir do colega de trabalho, seja do chefe, seja do funcionário. Pode ser que em algumas palavras, algumas coisas que dizem, pode ser que essas pessoas sejam as pessoas que até dão uma mãozinha para você descer no meio desse temporal. Sejam essas pessoas que dão uma força para você descer. Quero usar aqui a aplicação do seguinte: pode ser até que algumas dessas pessoas, sem ter noção, inconscientemente, sem maldade e tal, sejam instrumentos para fazer você descer do barco e ficar no meio do teu temporal. Mas são essas mesmas pessoas que vão ver o contrário acontecendo, vão ver Jesus subindo com você para dentro do barco de novo.
Vão ver Jesus subindo com você no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio da luta, para que eles vejam que Jesus está com você. Mas antes, você precisa dar um passo. Nem que se você estiver cansado, esgotado, às vezes nós estamos, Ele também conhece. Ele também sabe quando a gente se encontra sem força para ir. Ele também conhece, sabe por quê? Ele também diz nas Escrituras que Ele não apaga a torcida que fumega. A torcida que fumega significa aquele que está cansado, aflito, está desanimado, está lutando e não está conseguindo. Ele não vem e apaga. Deixa eu apagar logo para acabar com esse sofrimento. Que nem animalzinho, que nem bichinho que a gente pega, leva no veterinário, não tem jeito, e manda sacrificar. Você já vê até alguns falando, manda sacrificar. Ele não sacrifica, ele opera um milagre e transforma aquilo em vida. Ele não apaga a torcida que fumega. E aqui é uma coisa muito importante. Se no seu barco tem alguém sofrendo, e aí o barco se aplica naquilo que você estiver vivendo, eu sei no que me cabe. Se dentro do teu barco tiver alguém sofrendo, meu querido, você precisa dar um passo urgente. Porque esses mesmos que estão sofrendo dentro do barco, precisam vir a provisão de Deus vir através do teu ato de fé, do teu ato de confiança, do teu ato de segurança. E vai acontecer um milagre dentro do barco. O milagre, na minha cabeça, na minha heresia, o milagre não é cessar o vento. O milagre é transformar quem está dentro do barco. O milagre não foi em Pedro. O milagre foi quem ficou dentro do barco. Porque quando nós tomamos uma atitude, quando nós mudamos, quando a gente decide, quem está à nossa volta, que conhece todos os nossos defeitos, nossas falhas, as nossas ladainhas, a nossa conversinha, todo mundo que sabe, fica todo mundo assim, ó, esperando para ver o que vai dar. E a gente não está no meio, mas alguns vão falar assim, eu não dou 10 dias para voltar do jeito que era. O outro parente estiver fofocando, porque essas coisas só acontecem na casa de quem não é crente, né, gente? Na casa de quem não é crente é fofoca. Na casa de crente não é fofoca, é comentários. São comentários. Vamos ver, eu dou 30 dias. Ah, mudou? Eu dou 30 dias. 30? Do jeito que eu conheço ele, eu não dou nem 10. Daqui 10 dias você vai ver como é que vai estar. Mas olha que interessante. Olha onde é que aconteceu o milagre. No versículo de número 33. E os que estavam no barco, que era a maioria, o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Escuta, você precisa se posicionar. Não sei se isso aqui serve para você ou não. Serve para mim. Se não servir para você, eu vou falar uma coisa. Eu vou me dar por feliz que só eu estou no meio de um problema. Espero que não tenha servido para ninguém, de verdade. Mas escuta isso. Lá no barco, sua família, seu trabalho, seu ministério, não sei. Os mesmos que podem ver você indo e olhar nas tuas costas e achar que você tomou uma atitude meio maluca, esses mesmos vão ver o seu rosto voltando e com você Jesus retornando para eles. Retornando para eles. Não é fugir, é resolver. Não é receber o milagre, porque Pedro, Senhor, nós não afundamos, né? Ele podia aproveitar aquele meninão e falar assim, nunca dei sobre a água, Senhor. Vamos até a praia agora, vai andando, Senhor. Jesus se cansa. Já viu Deus cansado? Já viu Deus, imagina, não, Jesus fala, não, eu não vou, Pedro, porque vai que me dá uma cãibra no meio do caminho. Não tem nada disso. Voltou para dentro do barco. Voltou para dentro do barco. E o milagre não aconteceu no mar,
O milagre não aconteceu no vento, o milagre maior não aconteceu. Permita falar milagre maior, não existe esse negócio de milagre maior, milagre menor, tá bom? Mas só com o calor das palavras que saiu o milagre maior. O milagre aconteceu aonde? Naqueles que estavam dentro do barco. E pode ser, essa carapuça é minha, pode ser que alguns se esfriaram e alguns não estão andando, justamente por falta de atitude minha. Porque se tomar atitude e voltar com Jesus, é inevitável. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui funciona verdadeiramente. E os que estavam no barco o adoraram. O adoraram. E dizendo, verdadeiramente é filho de Deus. Estou encerrando aqui com esse desafio simples. Talvez sua família parou de orar porque você parou de fazer o culto doméstico na tua casa. Meus filhos tem um que não está mais nem orando. Quem é o responsável? Eu. Porque eu comecei um culto doméstico depois que meu pai morreu, fiquei ficou mais difícil para a gente. Peraí, cara, meu pai está no céu. Tem que fazer meus filhos ir para o céu. Algumas atitudes você tem que tomar, porque senão acaba a sua própria atitude, acaba desencorajando quem tem você como espelho. Meus filhos me amam. Para vocês eu não posso valer nada, mas para meus filhos eu sou o herói deles, desde pequenininho. Eu sou melhor que o Batman para meus filhos. Sou melhor que o Super-Homem, cara. Que o Hulk, que o Homem. Apesar de estar ficando quase igual, eu sou melhor que o Papai Noel. Porque esses caras nunca fizeram nada para eles. Mas o único herói que podia fazer alguma coisa para eles, fez algumas. Em algumas que estão com o carimbo de Deus, com o rótulo de Deus, parou. Parou de pegar o violão assim, para tudo, parou. Nós fomos um pouquinho mais, depois parou, depois foi um desencorajou aqui, o outro desanimou ali, e aí você faz uma oração, você vê que 2, 3 não estão muito participando, você fala, quer saber, meu, eu estou cansado, a vida já é uma luta do caramba, eu estou cansado. Aí chega numa outra semana, que era o dia combinado, você fala, puxa, um foi pro futebol, o outro está no videogame, não quer sair, o outro... Senhor, vem me ajudar, Senhor. Vem mudar esse quadro. Deus não vai mudar, cara. Deus não vai mover uma palha para mudar esse quadro. Porque quem retrocedeu foi você. Por que duvidaste? Eu não falei para você avançar. Por que você parou no meio do caminho? Por que você parou no meio da tua caminhada e gritou para mim, vim te salvar? Eu estou do teu lado. Você acha que eu ia dar uma palavra para você se perder nela? Por isso que Paulo diz que as Escrituras, a Bíblia, o Espírito Santo, Ele, o Senhor, não nos conduz ao engano. Ele nos conduz à vitória. E não é essa vitória que a gente tem visto por aí. Algumas coisas têm que mudar na tua casa. E está dependendo único e exclusivamente de você. Não é de um homem. É de uma atitude. A atitude vai prover um milagre. Vai prover mudança. Vai prover transformação. Eu gostaria de errar feio. Mas provavelmente a maioria de nós aqui, irmãos, e eu estou falando isso, irmão, não é para te apontar, para te jogar na cara, para te ofender, mas sim para te despertar. A maioria de nós aqui, falamos de Jesus. Mas a maioria de nós aqui não damos um dia da semana da nossa família, da nossa casa, com os televisores desligados, com o celular desligado, com o computador desligado, e falando para a família, hoje nós vamos orar a Deus. Não ligamos o aparelho de som para pôr 2 músicas para a família cantar junto.
para abrir a Bíblia e falar assim, ó, nós vamos ler. Aí você vai abrir a Bíblia, Deus vai estar lá falando assim, ó homem, cuida dos teus filhos, seja um marido melhor, seja um pai melhor. A Bíblia vai falar assim, caramba, foi engano, o inimigo que abriu nessa página para mim ler dentro da minha casa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a vida em comunhão na igreja é excelente. A palavra inspirada, pregada no púlpito, nos alimenta, nos motiva e nos impulsiona a caminhar. Mas o que vai mudar a tua casa é você. É você abrir a tua Bíblia, deixar o teu filho ver você lendo a palavra de Deus, deixar o teu filho, a tua esposa ver você orar por eles, permitir que eles ouçam a tua oração por eles, e numa atitude de convicção de que Deus está presente, na hora que acabar, você abraçar e abençoar a tua família. Você quer ver a coisa mudar dentro da tua casa? Toma uma atitude. Não deixa as tristezas das perdas impedirem. Eu perdi meu pai, até hoje sinto saudade dele. Saudade é pouco, eu sinto falta. Meu pai era mola mestre da minha casa. Por causa dessas coisas eu vacilei. Estou falando isso para você, acreditando que esse caminho que eu tomei não é o melhor. Não tome. Não tome. Não tome. Comecei a mudar com os meus filhos. Levo no trabalho, busco no trabalho e oro com eles no caminho, na escola. Oro, o Senhor, o que está longe gosta de ouvir a educadora. Só tem baboseira de manhã naquele lugar. Eu desligo, o carro é meu, eu mando. Em algum lugar dela eu mando. Eu mando em 2 lugares, dentro do meu carro e um poodle cego que tem lá em casa. Lá eu mando, ele fica quieto, cara. 2, graças a Deus, eu tenho esses 2 dentro de casa, o carro e o poodle. Louvo a Deus pela vida do poodle. Se eu perder, eu vou entrar em outra crise, esse poodle. O Senhor deixa esse poodle uns 10 anos. Mas eu desligo e falo, não filho, esses caras não tem nada para te dar. Mas você pode fechar o teu olho aí. Estou orando por você. Vamos orar, filho. É 5 minutos, mas 5 minutos que o cara vê, o carro fica quente dentro. Quente. E não é porque o Espírito Santo está lá dentro, não é porque é Uno, está muito quente e Uno não tem ar-condicionado, então Uno fica quente, não, cara. Quente. Mas eu estou tentando mudar. Deus me deu filhos. Herança do Senhor são os filhos. Eu não posso perdê-los. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a tua responsabilidade. Está sofrendo? Você vai ver o que é ver um filho longe. Quem tem um filho longe sabe. Eu já tive também. O meu está frio, está longe. Muda, que o milagre vai acontecer dentro da tua casa.